técnico Abel Ferreira encerra qualquer tipo de especulação e crava, que enquanto ele for técnico do Verdão, o volante Luan do São Paulo não vai pular o muro do CT da Barra Funda para a academia de futebol. Vem comigo! Pessoal, eu sei que quando o assunto é mercado da bola, o torcedor sempre fica mais empolgado, em especial o torcedor do Palmeiras, que tem cobrado mais reforços da diretoria. Para muita gente, as chegadas recentes do meia Arthur, que veio do Bragantino, e também do volante Richard Rios, que deixou o Guarani para jogar no Verdão, são insuficientes para o elenco do técnico Abel Ferreira. O torcedor acha que o Palmeiras precisa de mais gente para aguentar não só a maratona de jogos, principalmente que começa agora neste mês de abril, com 9 partidas, mas também para disputar as 3 competições que restam nessa temporada: Copa do Brasil, Libertadores e Campeonato Brasileiro, podendo até ser 4 competições. Se o Palmeiras ganhar a Libertadores, por exemplo, ainda teria uma chance de disputar mais uma vez o Mundial de Clubes. Então, justamente por causa desses objetivos, os torcedores acham que o elenco do Palmeiras é insuficiente. Eu, particularmente, penso que o Palmeiras precisa de mais algumas peças pontuais. De 3 a 4 reforços, no máximo, acho que o Palmeiras ficaria com o elenco bastante equilibrado. Um primeiro volante, talvez mais um meia de armação. Um cara que faça uma função de meia barra ponta e talvez um lateral esquerdo, caso essa recuperação do Piquerez ela não seja mais rápida do que o Palmeiras espere. E aí, obviamente, ficaria só com a opção do Vanderlan e talvez o Palmeiras precise buscar uma peça no mercado que seja um equilíbrio, entre o Vanderlan, que é um lateral mais rápido, e o Piquerez, que é um lateral mais tático. Um cara que consiga fazer essas duas opções e aí, no caso, deixaria o técnico Abel Ferreira bem contente. Mas o fato é o seguinte: um dos nomes recentemente especulados no Palmeiras, até por causa da novela em que ele vive lá no clube dele, é o Luan do São Paulo, jogador cujo contrato termina no mês de dezembro deste ano. No meio desta temporada, a partir de junho, julho, já pode assinar um pré-contrato com qualquer equipe. E como ele pediu um valor absurdo para o São Paulo, que neste momento não consegue pagar, muita gente especula que o Luan poderia ser um reforço da equipe palmeirense. Só que, para falar desse assunto, claro, quero que você se inscreva aqui no canal do Facincani, que você ative sininho de notificações para receber todo o conteúdo que eu postar automaticamente no seu celular. Curta esse vídeo. Vocês sabem muito bem, para quem acompanha aqui o meu canal, que diariamente, a partir das 7h45, todo dia tem live aqui no canal do Facincani, no programa Face a Face, em que eu converso diariamente com vocês a respeito desses assuntos de Palmeiras, das últimas notícias do Verdão. Portanto, já fique ligado nessa inscrição para participar também do chat, mandar seu superchat, enfim, interagir comigo. E também agradecer os patrocinadores aqui do canal do Facincani, como a Joma, marca espanhola que dispensa apresentação no mercado em termos de material esportivo. Se você quer uma chuteira nova, uma camisa de futebol da Joma, do Villarreal, do Torino, da Atalanta, CSKA da Rússia, são várias camisas para ampliar sua coleção. Tênis para você jogar futsal, tênis para você correr, roupas para você treinar, bolas, enfim, tudo aquilo em termos de material esportivo para o seu dia a dia. Use o cupom FACE20 lá no site da Joma, que eu tenho certeza que você não vai se arrepender. São mais de R$200 de desconto em diversos produtos que estão em promoção, portanto, não perca essa chance. Também agradecendo o pessoal do Chef Bob, alimentação natural para cães e gatos, tudo com acompanhamento de nutricionistas e veterinários. Se você tem um bichano e ele precisa de um cuidado especial, às vezes intolerante à ração, precisa de uma alimentação nova, de um trabalho todo bastante balanceado, faça lá como o Chef Bob, faça como eles, entre lá no site dos caras, use o cupom Felipe10, você tem 10% de desconto na aquisição dos seus produtos. Eu tenho certeza que você também não vai se arrepender, assim como também passar lá no site da KTO. Se você é bom de palpite, se você sabe que pode, quem sabe, faturar um troquinho esperto com aquela aposta certeira, portanto, passe lá no site da KTO, use o cupom FACINCA, na sua primeira visita até R$100 você tem 20% de bônus no valor apostado, tá bom? Mas o fato é o seguinte, pessoal, essa história do Luan, ela ficou muito
muito famosa porque quando o São Paulo foi campeão paulista em 2021 em cima do Palmeiras, o técnico Abel Ferreira gostou muito desse jogador que na ocasião, na temporada toda em 2021, fez 3 gols com 1 assistência em 40 partidas. São números até que relativamente expressivos para um jogador que é um primeiro volante, um cara de mais pegada de marcação. Luan é um cara que rompe bem essa linha, um cara que consegue ultrapassar bem a região do meio campo para aparecer como elemento surpresa na grande área, faz marcação individual e o técnico Abel Ferreira ficou bastante contente, né, com o desempenho dele naquela ocasião, porque ele marcou o Rafael Veiga individualmente, fez um grande jogo contra o Palmeiras, inclusive com gol na decisão no Morumbi, falou ao pé do ouvido do Luan, depois tinha elogiado o Luan no próprio primeiro jogo daquela ocasião, em jogos de Libertadores, Palmeiras e São Paulo. Então o Abel Ferreira sempre foi um cara que observou muito bem esse jogador. E justamente por causa desse gancho e atrelado a essa história de que o Luan pediu 50% a mais de valorização no salário dele para o São Paulo, um contrato de pelo menos 4 anos e além disso, garantias de titularidade, de minutagem, ou seja, ter mais oportunidades na equipe do técnico Rogério Ceni, essa história travou lá no CT da Barra Funda. Por quê? Porque o São Paulo não consegue pagar um aumento desse pro Luan, o São Paulo não enxerga que o Luan nesse momento mereça uma valorização tão alta e acima de tudo não garante essa minutagem. Até porque o Luan recentemente passou por inúmeros problemas físicos, é um jogador que se lesionou bastante. Inclusive o técnico Rogério Ceni falou a respeito desse assunto de por que não estava dando tantas chances ao Luan recentemente e por que agora somente nesse último período, já com o atleta em recuperação, o Luan passou a figurar na equipe do São Paulo. Só que a cereja do bolo dessa história veio nessa semana. O Luan não participou do jogo do São Paulo pela Copa do Brasil contra a equipe do Ituano, justamente por causa desse imbróglio no contrato. E enquanto ele não der a palavra final para o São Paulo de que quer ficar ou continuar, o Rogério não vai utilizar. Obviamente que só vai utilizar, sabendo das informações, se o Luan renovar com o São Paulo. Se o Luan não for renovar com o São Paulo, o Rogério já disse que não vai contar mais com o jogador e, portanto, para ele, claro, tentar uma opção no mercado. Um dos times que foram especulados recentemente, o Atlético Mineiro, via o empresário dele que o ofertou para o Galo, que não quis o jogador. Da mesma forma, o empresário dele fica ofertando o atleta para outras equipes, como o próprio Palmeiras, que até, de certa forma, observou, analisou com carinho esse nome, mas quando bateu de fato nesta semana na mesa do técnico Abel Ferreira, e aí, dá pra ir pra cima desse jogador? Você precisa do Luan? O Abel disse não, tanto é que em entrevista coletiva, depois da vitória do Palmeiras sobre o Tombense pela Copa do Brasil, o Abel categoricamente disse, enquanto eu for técnico do Palmeiras, apesar de achar este um bom jogador, ele não nos interessa, não está em lista, não quer o Luan, portanto não vai contar com os serviços desse atleta, portanto descartem qualquer informação que vocês ouvirem em relação ao Palmeiras ainda pra cima do Luan, de troca de Jailson, uma fake news que foi colocada nessa semana também, de que o Palmeiras, por não ter inscrito o Jailson por problemas particulares na Copa do Brasil nesta semana, teria interesse em trocá-lo com o jogador do São Paulo. Esqueçam, isso é uma grande mentira, uma grande balela, portanto caiam fora desse tipo de notícia nociva e, evidentemente, o nome que o Palmeiras e o Abel Ferreira ainda insiste de que pode dar certo seria o nome do Alan do Atlético Mineiro, que vive uma questão tanto quanto incerta no Galo. Ele está em recuperação de uma fratura nas costas. O diretor executivo do Atlético Mineiro, Rodrigo Caetano, não quer vendê-lo, ofertou uma renovação de contrato que até agora também não teve resposta por parte do jogador. O staff dele, através do empresário Juliano Bertolucci, quer colocar o atleta numa outra equipe até para ter uma valorização contratual, e o próprio Juliano Bertolucci foi o cara que vendeu o Danilo do Palmeiras para o Nottingham Forest e prometeu ao Palmeiras e ao Abel Ferreira de que supriria essa carência à altura e, portanto, o nome do Alan foi colocado em pauta sim. O Palmeiras fez abordagens ao Atlético Mineiro que foram prontamente recusadas por parte do Rodrigo Caetano, mas não recusadas lá na alta cúpula do Galo, nos 3
Terres, o Rubens Menin, Rafael Menin, o Ricardo Guimarães são os caras que hoje têm gerido o Atlético Mineiro, que está sim com um problema seríssimo de dívidas para pagar nessa temporada, dívidas que podem chegar até quase 1,5 bilhão de reais, que estão tentando ser abatidas, mas o Atlético inclusive até ampliou seu orçamento de vendas para ver se consegue ter um ano um pouco mais tranquilo, tem metas a bater em competições, conta muito com conquista de títulos para vir premiações e abater desses valores. Então o Atlético Mineiro, que contava com 80 milhões em vendas, já praticamente dobrou esse valor, e por isso, para fazer um caixa maior em relação a jogadores, o Atlético precisaria olhar também para o time titular, cujo Alan é uma peça importante, só que hoje o Alan está em recuperação e, portanto, o nome dele foi colocado em pauta justamente por isso. Talvez, se o Palmeiras entender que vale a subir uma proposta de cerca de 11 milhões de euros para um pouco mais, o Atlético Mineiro talvez desta oportunidade liberaria o jogador, mas a princípio, neste momento, a situação está congelada. Esse é o nome que o técnico Abel Ferreira gostaria para ser o primeiro volante em substituição ao Danilo. O Alan, do Atlético Mineiro, cuja negociação está estagnada. De resto, nenhum outro nome neste momento vai chegar ao Palmeiras, a não ser que no meio do ano, na janela de transferências, esse tipo de oportunidade de mercado surja com muita força, algum nome que agrade bastante o Palmeiras e, portanto, o técnico Abel Ferreira aprove para fazer uma abordagem. De resto, pessoal, por enquanto, nesta primeira fase da Libertadores até o início deste Campeonato Brasileiro, o Palmeiras vai com apenas 2 reforços contratados em 2023, além das peças de elenco. O Arthur, meio-campista, e o Richard Rios, segundo volante, que veio do Guarani, e claro também contar com a performance da molecada da base, como o Fabinho, como o John, o Luiz Guilherme, o Endrick, que já está integrado ao time titular, quem sabe o Garcia, o próprio Vanderlan, enfim, Pedro Lima, essa molecada que foi inscrita na Libertadores e que está à disposição de ser maturada pelo técnico português.